Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos dar continuidade juntos, meu caro ouvinte, nesse estudo que buscamos o aprofundamento, o entendimento, as diretrizes do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Portanto, as bases doutrinárias sempre serão abalizadas, comparadas por Allan Kardec. E Pedro de Camargo, nessa terceira fase de estudos que estamos realizando, no livro Em Torno do Mestre, hoje vai nos trazer o capítulo Nada de Novo sob o Sol. Estando a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se então todos, dizendo: Como sabes estas letras, sem teres estudado? Trata-se aqui, meu caro ouvinte, daquele momento em que Jesus tinha apenas 12 anos de idade e estava discutindo sobre os valores mais íntimos a serem conquistados, muito mais importantes do que as suntuosidades, as aparências do templo exterior. Jesus retrucou: O ensino que vos dou não é meu, mas daquele que me enviou. Não falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas quem busca a glória de Deus, esse é verdadeiro. Não há nele dolo nem iniquidade. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos doutos, e as revelastes aos pequeninos. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 7, sob o título Bem-aventurados os pobres de espírito, que nós já vimos também, não é, meu caro ouvinte? Na tradução sugerida por Pedro de Camargo, Bem-aventurados os humildes de espírito. Mistérios ocultos aos doutos e os prudentes. É o item 7 desse capítulo. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Sim, meu caro ouvinte, porque o Evangelho de Jesus, ele é muito mais sentido do que intelectualizado. Os intelectuais, sem a humildade, sem a simplicidade, sem a receptividade do coração para senti-lo, não poderá alcançá-lo. Por isso Jesus afirma ter ocultado a estes, que são doutos e sábios, e revelado aos simples. Quanto que da simplicidade se vê pessoas trabalhando no bem, sem conhecer muito as letras. E o item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, ou seja, os humildes de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. E veja bem, meu caro ouvinte, humilhar-se diante de Deus não é humilhar-se perante si mesmo, e muito menos perante ao semelhante, mas reconhecer a grandiosidade do Pai Celestial. Os segundos são os orgulhosos,
os doutos, sábios ou prudentes, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes, porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-as do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. E Pedro de Camargo continua: como é diferente o critério de Jesus do dos homens, em relação ao saber, aos conhecimentos adquiridos e aos feitos realizados. O homem procura a fama, a notoriedade pessoal, a glória própria. Eis aí, meu caro ouvinte, o maior entrave para a divulgação do Evangelho de Jesus, o maior entrave do movimento espírita: o personalismo, o orgulho, a projeção pessoal, a vaidade, a vontade de fazer da doutrina espírita o que nós supomos que ela seja e não o que realmente ela é. Jesus, ao ser admirado pelo povo que o escutava, ao observar o efeito maravilhoso que o seu verbo produziu na mente e no coração das assembleias, a quem se dirigia, exclama: o ensino que ministro não é meu, mas daquele que me enviou. Então veja aqui Jesus se colocando como intermediário da força, do amor divino, da luz, do pão do céu que chegou como alimento para cada um de nós, e ele sendo esse intermediário em conexão real, verdadeira com o Pai Celestial. Ao contrário dos homens, que se jactam dos louvores que recebem, enchendo-se de vaidades, o Divino Mestre tira de si qualquer mérito que lhe pretendam conceder, declarando com toda a sinceridade: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então veja como Jesus demonstra a sua conexão, a sua obediência, a sua vida inteiramente realizada na felicidade suprema, que é a confiança total em Deus, a sua conexão maior com o Pai Celestial, revelando-nos essa presença e ensinando-nos a crescer com simplicidade. As expressões de admiração e surpresa, partida dos seus ouvintes, em gestos espontâneos e incontidos, ele retruca: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Então é assim, meu caro ouvinte, o tempo todo Jesus vai nos reportar a nossa necessidade da vida em estabelecer permanência com o seu Evangelho, buscando a Deus. E aos enfermos que, restabelecidos por ele, se mostravam gratos, dizia invariavelmente: a tua fé te curou. Então nós temos todo esse fluxo de amor e de luz vindo do Pai Celestial. Toda essa intermediação natural que o Cristo vem apresentar para cada um de nós. Mas se não houver fé, se não houver credibilidade, se não houver receptividade da nossa parte, os recursos não chegam. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19, sob o título A Fé Transporta Montanhas. O item 5. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios,
mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Então, meu caro ouvinte, desse modo nós vamos compreender que todos os recursos naturais e espirituais não são fenômenos sobrenaturais, são simplesmente fenômenos, e que está ao alcance de todos. E de acordo com a receptividade, a fé, a convicção, a condição de estabelecer o sentimento verdadeiro de confiança no Pai Celestial, esses recursos podem chegar através dos médiuns, na imposição das mãos, no passe, numa oração, numa palestra pública. Enquanto você está ouvindo a Rádio da Fraternidade, ondas de amor também estão chegando no seu lar, no seu coração. Sim, a tua fé e não eu, disse Jesus. Quanta sabedoria em toda essa sublime renúncia, em todo esse excelente altruísmo. Você sabe que o altruísmo, não é, meu caro ouvinte, é o oposto do egoísmo. Quando nós nos dispomos a ser úteis, a servir, a aprender a amar o semelhante. Quanta sabedoria insistimos. Por isso que ao lado da elevada moral que essa atitude revela, existe a consciência de um profundo saber. Se não, vejamos, de que é que os homens tanto se ufanam, se desgastam de suas descobertas, mas aquilo que se descobre é precisamente o que já existe. Tudo que é real e verdadeiro, tudo que é positivo e indestrutível, sempre existiu, é eterno. Logo, de que se vangloriam os homens? Então agora Pedro Camargo chegou ao tema central do capítulo, porque a cada descoberta que a ciência realiza, na verdade é o que já existe naturalmente, ou que o mundo espiritual já exerce ou já descobriu, porque aqui é a cópia imperfeita do que já existe lá. Então, aqueles que se dispõem ao trabalho, a realizar progresso usando os recursos de entendimento dos valores da ciência e das descobertas, na verdade estão encontrando relações de mecanismos que estão predispostos a acontecer naturalmente. Então temos que deixar de lado toda a vaidade e reconhecer que a estrutura da organização, da predisposição, desse encaixe que estava faltando, da conexão que realizava-se através desse esforço, não tem totalmente o nosso mérito, mais do que já existe. É nesse sentido que o homem deve considerar e não se vangloriar, mas ser esse intermediário, como Jesus é do Pai Celestial. Vamos continuar analisando o tema Nada de Novo sob o Sol, já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade à obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Seguimos capítulo após capítulo, estudando as reflexões, o entendimento, a origem do Evangelho de Jesus, oferecida por esse arauto do Evangelho, que é Pedro de Camargo, e realizando todas as comparações com o Pentateuco kardeciano. Nesse capítulo Nada de Novo sob o Sol, estamos entendendo o quanto a providência divina já estruturou todos os recursos favoráveis para o progresso da humanidade, e que as descobertas não merecem a exaltação humana, não merecem a vaidade,
vangloriar-se por ter realizado algo do progresso, do esforço, do mérito, sim, mas não que isso nos destaque ou sejamos melhores uns dos outros, porque Jesus vem mostrar que é a simplicidade, que é a humildade, que é a descoberta pelo sentimento do Evangelho de Jesus que vai nos dar o alimento real para vivermos naturalmente na terra, usufruindo do necessário, nos apropriando de tudo que realmente precisamos, sem os excessos, sem as ilusões, sem a anestesia de consciência. E Pedro Camargo vem nos informar acerca de quantos que realizaram esse mecanismo, como Newton, sábio de valor e que foi modesto, descobriu a lei da atração e da gravidade dos corpos, lei tão antiga como o próprio universo, do qual a Terra é parcela ínfima. Harvey descobriu que o sangue circula pelas redes venosas e arteriais. Não obstante, o sangue sempre circulou, desde que há formas de vida organizadas no orbe terráqueo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, torrão que em todos os tempos fez parte de um dos continentes. Colombo descobriu a América, região que a seu turno jamais deixou de fazer parte desse planeta. Koch descobriu o micróbio da tuberculose, Hansen o da lepra. Porém, tais bacilos coexistem com aquelas enfermidades. A lepra vem de eras imemoriais. Já no tempo de Moisés, o profeta, havia leprosos no mundo. Oxalá, que significa tomar ou queira Deus, houvessem aqueles sábios descoberto, ao invés do micróbio, a cura de tão terríveis morbos, ou seja, doença. Não pretendemos com essas considerações negar o merecimento a que fazem jus todos que porfiam e lutam na esfera das evidências e das pesquisas científicas de qualquer natureza. Então veja bem, meu caro ouvinte, Pedro Camargo não está depreciando ninguém. O que apenas queremos é deixar patente a relatividade dos méritos em tais casos, ainda mesmo quando a descoberta seja fruto de esforços acurados. Então a descoberta é algo fantástico, é algo maravilhoso, vai ajudar no progresso de todos, mas ela já existe, só faltou ser descoberta. O próprio vocábulo descobrir já está previamente declarado tratar-se de algo existente, apesar de ignorado. O homem devia antes mostrar-se desapontado por haver enxergado tão tarde aquilo que é de todos os tempos. E quando se trata de descobertas de caráter fortuito, como de Cabral, e quando são obra de um momento, como a de Newton, não há nada de novo debaixo do sol, diz a sabedoria de Salomão. Então Salomão, que foi um dos profetas, foi ele que afirmou isso, meu caro ouvinte. Não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo já existe. Falta apenas ser descoberto e aplicado para bom uso. O homem, com as novas que por misericórdia lhe vão sendo reveladas do alto, faz como as galinhas. Estas, cada vez que põem um ovo, desandam em alarido, acompanhadas pelos galos e outros galináceos da capoeira. No entanto, o papel da galinha em relação à postura de ovos é relativamente secundário, por isso que ela não é criadora, mas simples incubadora do ovo. Desde o início de sua formação até a postura. Depois, é ainda pela incubação exterior que a galinha se presta ao choco e, consequentemente, o aparecimento do pintinho. Tanto a formação do ovo como a sua evolução até o pintinho são fenômenos que se sucedem e se encadeiam à revelia da galinha. Então, quanta sabedoria nessas palavras, porque é uma comparação bem singela, mas que mostra que toda a estrutura da formação do ser vivo já se encontra ali em estado latente, aguardando apenas condições favoráveis para desenvolver-se. Então não é a galinha que vai estabelecer o concurso da criação de um novo ser, mas a própria estrutura divina, que já tem um código de reabilitação e formação da matéria
até reestruturá-la em forma de vida. Da mesma sorte, tudo que é real, tudo que é verdadeiro, tudo que é permanente, tudo que é luz, tudo que é sabedoria, tudo o que é belo, tudo o que é virtude, tudo o que é vida, vem de Deus, é eterno, coexiste com o supremo arquiteto do universo. O homem não pode coisa alguma, se do céu não lhe for dado, afirma com justeza João Batista. O que de fato é do homem é aquilo que passa, que é instável e efêmero. O que infelizmente para o homem é genuína produção sua, é a guerra com seus horrores, é a enfermidade com seu cortejo de angústias e gemidos, é a tirania, a iniquidade, o ódio, o ciúme, a cobiça, o vício, o crime e todas as demais expansões do egoísmo. Isso tudo é dele, é obra sua, é seu engenho, sua criação. Pretenderá o homem envaidecer-se de tais feitos? Vamos elucidar esses conceitos. Elucidando conceitos. Do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a questão 913. Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar radical? E os Espíritos responderam, meu caro ouvinte, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E a sua ciência? A sua ciência, após complicados circunlóquios, termina invariavelmente na força e na matéria, elementos estes que ele continua ignorando o que sejam. Quereis mais de sua ciência? Eis aqui. Que é a eletricidade? É o movimento? Que é a luz? É o movimento. Que é o som? É movimento. Com definições tais, a ciência do homem pretende haver resolvido todas as questões e todos os problemas da vida, mas continua negando a Deus, sob o pretexto de não compreender. Bendito seja o Senhor do céu e da terra, por haver ensinado esta lição aos simples e pequeninos, ocultando-a dos doutos e eruditos. Quando deixará o homem esse personalismo vaidoso e estiolante, que significa estagnado? Quando desistirá de tirar patente de invenção e requerer privilégios? Por que tanto cacarejar? Ó Salomão, onde estás que não vens proclamar ainda uma vez esta verdade? Nada há de novo sob o sol. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Nós temos o Mestre Jesus em nossas vidas, meu caro ouvinte. Não é um ser distante, inatingível, inacessível, mas um espírito amigo, ainda que invisível, mas presente em nossos corações, em nossas vidas, desenvolvendo as capacitações das virtudes, do sentimento verdadeiro que nos conecta a todos os recursos favoráveis do Pai Celestial, para administrarmos as nossas tendências, para reorganizarmos nossas emoções, para alinharmos nossos pensamentos, para buscarmos saúde mental, saúde nos valores que escolhemos de apropriação ao que não nos pertence, mas que já é da criação,
e quando descobrimos que podemos realizar e fazer bom uso, rendamos graças a Deus por ter nos revelado, por estabelecer dessa forma a receptividade, a simplicidade de coração, desenvolvendo a virtude que vai nos conectar à caridade, ao bem, ao altruísmo, que é a humildade no valor do Espírito. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.